Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. No momento, estamos analisando a obra Caminho, Verdade e Vida, que compõe a série Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium mineiro Francisco Cândido Xavier. No momento, nós estamos vendo a lição, vamos ver hoje a lição 77, cujo título é Convém Refletir. A passagem evangélica está em Tiago, capítulo 1, versículo 19, e diz assim: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos ao comentário de Emmanuel. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredora oportunidade. E forçoso é convir que o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras. Deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece, diariamente, variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio. E, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Que página, gente! Que página! Essa eu considero uma das páginas mais relevantes dessa obra. Porque esse é o tipo de conduta que afeta todos nós, sem exceção. Nós somos muito rápidos em querer falar, mas somos muito lentos no ouvir. Nós podemos observar que, normalmente, quando nós estamos conversando numa roda, percebo que a gente não para ouvir o que o outro está falando. Porque, mentalmente, enquanto o outro está falando, eu já estou pensando como é que eu vou responder. O que eu vou falar? Normalmente, para que eu prepondere sobre aquela pessoa, como se eu estivesse numa pugna verbal. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que falar mais do que ele. O que eu penso é melhor do que ele fala, do que ele pensa. Então, eu acabo ficando preso nesse ciclo vicioso. E aí eu não escuto com atenção. Eu não pondero no que me veio. E acabo não sendo comedido no falar. Acabo perdendo o controle, perco, como se diz no vulgar, as estribeiras, acabo sendo tomado pela cólera e pela ira. E a palavra que sai da minha boca não tem volta. Esse é um dos pontos que mais tem destruído relacionamentos. Casais estão destruindo os seus relacionamentos porque não se escutam, não ponderam, deixam-se levar pela ira. Profissionais estão perdendo seus empregos, as suas colocações,
por essa falta de aprender a ouvir e por falta de cuidado no falar. Porque, às vezes, não é o que eu falo, mas como eu falo. E isso é fator de perda pessoal, profissional. E quando avança para a cólera, acaba se tornando um problema mais grave, porque daí eu tenho a perda emocional, fluídica, dor de cabeça, um mal-estar, por questões que eu posso controlar. Então, aprender a ser comedido é muito importante. Eu diria que é um fato impositivo nos dias de hoje, para todos nós, sem exceção. Ninguém tem o direito de perder o comedimento no falar. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu tenho um perfil, eu tenho um estilo que eu rodo a baiana mesmo, eu sou franco mesmo, eu falo como se isso fosse uma vitória, fosse ter orgulho disso. Muitas vezes a pessoa que roda a baiana, que fala o que quer, na hora que quer, desce a um nível espiritual muito ruim. Traz junto com ela espíritos inferiores que estão mais interessados no tumulto, na perturbação do que qualquer outra coisa. Espírito bom não está nessa hora que você roda a baiana. E aí a pessoa perde, porque quando a gente ouve e cara, porque às vezes vem as coisas para nós e a gente empurra para frente. Coisa que eu não pesquisei, que nem o WhatsApp. Empurra para frente. Não vi se é verdade ou não vejo se é fake news. Às vezes vem comentários desairosos, fatos da vida de um terceiro, de uma terceira pessoa, e eu já empurro para frente. Uma fofoquinha, né? Vou jogar. E eu acabo cometendo uma descaridade, que às vezes não é verdade. Então, esse comedimento no ouvir, no receber as coisas e filtrar, e quando falar de forma construtiva, é uma situação impositiva para nós nos dias de hoje. Essa lição recentemente caiu no Evangelho no lar da minha casa. E eu comentei, eu, minha esposa e meu filho mais novo, caçula, que já é adulto, mas ainda mora conosco, os outros dois são casados, e eu comentei fazendo um desabafo, eu dizendo: olha, vocês não imaginam quanto na minha vida que eu perdi por causa disso. Destruí relações pessoais, perdi profissionalmente, né? Fechei portas, sofri até o dia que eu comecei a entender isso que o evangelista fala e que Emmanuel desdobra. Hoje, mais velho, estou mais ponderado, escuto mais, falo menos, e acabo agora falando, até às vezes evito emitir opiniões nesse mundo polarizado, em que nós convivemos com pessoas que não têm profundidade, porque não estudaram, não pesquisaram, eu já não entro em bola dividida, em coisas polarizadas. Não estou aqui me apresentando como referência, ao contrário, estou dizendo de uma falha muito grave minha, de uma coisa muito grave que eu demorei a vida toda e ainda tenho dificuldade para lidar, para que as pessoas entendam como essa lição ela é importante. O que o Espírito Emmanuel fala, né? Quando ele diz aqui: quem ouve aprende, quem fala doutrina. Então, quando eu escuto, se eu ficar quieto, o que ele quis dizer? Eu estou aprendendo, mesmo que seja contra as minhas convicções, mesmo que a pessoa esteja questionando aquilo que eu tenho como coisa certa. E se não estiver certa? Se eu escuto, eu aprendo, né? Quem fala e fala de forma comedida, doutrina, porque fala com equilíbrio, fala de uma forma generosa, transmite um conhecimento que fala ao espírito daquele que ouve. E o outro cresce. Quando cresce, ele acata a doutrina que eu estou trazendo. Um guarda o que ouve bem, o outro espalha. Então, são ensinamentos que a gente precisa ter. Depois ele diz, e muita gente vai falar isso aqui, exceto o caminho humano oferece diariamente variados motivos de ser enérgico. Tem gente que diz: não, eu sou enérgico, eu falo, a gente precisa empurrar o mundo para frente, eu preciso empurrar as pessoas, eu sou ativo, eu sou
ativa, faço 3 coisas ao mesmo tempo, eu falo, eu empurro meu marido para frente, eu empurro a minha mulher, eu empurro os meus filhos, eu sou decidida, determinado, seja lá qual for o gênero. Cuidado, gente. Cuidado. Às vezes, essa ação enérgica torna-se uma ação que incomoda as pessoas, porque a pessoa não para de falar, né? Não para de cutucar, de empurrar. Então, essa ação enérgica precisa ser mais assertiva, precisa se pensar bem como é que você está fazendo as coisas, né? Por isso que o Emmanuel diz, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Está com raiva? Está querendo falar demais? Para um pouco, respira fundo, empurra para o dia seguinte. Pode ser que você não tenha mais a mesma energia negativa e aborde o problema por uma outra questão, seja com os filhos, com o marido, com a mulher, com quem quer que seja. Não sai falando, cobrando, que isso incomoda muito as pessoas. A gente, como eu costumo dizer, a pessoa se torna inconveniente, chata. Tipo da pessoa chata, que fica falando, não para. Com a desculpa de que é decidida, resolvida, enérgica. Eu sou ativa, eu faço. Cuidado com isso. Foge desse paradigma. Ele não ajuda na construção de um ser equilibrado, ponderado, né? E quando eu vou, e no final ele diz aqui, irando-se, provavelmente nós não vamos realizar coisa alguma. Então, gente, ficam aqui essas breves reflexões sobre a questão do ouvir, o do entender, do falar e do encolerizar-se. Dá uma refletida, passará desta lição, reflete profundamente e fique conosco sempre. Jesus nos abençoe.